Acho que agora tá gravando. Tá gravando. Queria agradecer a Nadir pela presença dela, né? Que vai estar aí batendo esse papo com a gente hoje. Sobre o dia 8 de setembro, que há pouco mais de 2 décadas, né? É celebrado como o Dia Nacional da Luta por Medicamentos. E o objetivo dessa data é chamar a atenção, né, para a dificuldade que os pacientes têm de acesso para alguns tratamentos e alguns medicamentos. A OMS define já há mais de 2 décadas o acesso ao medicamento para aquele indivíduo que necessite de uma terapia específica ou de um medicamento específico, como a manutenção, né, do direito ao acesso à saúde. Isso se concretiza, meio que uma forma de concretização, esse acesso individual e coletivo aos tratamentos e aos medicamentos. E a assistência farmacêutica é um conjunto dessas ações, né? Promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde desses indivíduos e das coletividades também, né? A conquista dos medicamentos para... Mas eu posso entrando. As conquistas acredito eu, né? E pelo que a gente lê, a conquista da terapia antirretroviral, dos medicamentos, do tratamento disponibilizado gratuitamente pelo SUS para as pessoas vivendo com HIV foi um marco, né, na história dessa doença crônica, né, sexualmente transmissível, que gerou muito tabu e creio eu que isso mudou muito a qualidade de vida individual e também coletiva da população, né, aqui no Brasil. É por isso que a gente está aqui hoje com a Nadir, que é graduanda em farmácia pela Unigran Rio, possui mestrado em ciências pela UFRJ, é habilitada em bioquímica e análise pela Unigran Rio, bioquímica e análise de alimentos, né? Pela UFRJ e atua na área de farmácia hospitalar e farmácia comunitária. Atua atualmente aqui em Macaé. Boa noite, Nadir. Gostaria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho, né, dessa sua trajetória aí em paralelo, né, com a garantia do acesso aos medicamentos para a população vivendo com HIV. Você contasse um pouquinho como é que foi essa sua trajetória, o que você recorda da evolução, né, da conquista, dessa luta, né? Foi uma luta, né? A conquista da terapia retroviral dos tratamentos para a população vivendo com HIV foi uma conquista, né? Foi uma conquista alcançada com muita luta, acredito eu. E se você puder compartilhar com a gente hoje dessa experiência, do que você recorda, vai ser muito bem-vindo, tá? Obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, e o carinho que vocês têm, né, para comigo, para com o serviço ao qual eu faço parte. E, como você bem falou, eu sou farmacêutica, né, tenho mestrado em ciências, trabalho há 16 anos no programa IST-AIDS de Macaé. Atuo também no Hospital Público Municipal de Macaé e sou farmacêutica no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, né? E em algum momento isso tudo acaba se encontrando, porque, na verdade, às vezes a rede hospitalar é a porta de entrada para os indivíduos que não sabem do seu diagnóstico, né? Então, assim, tudo acaba se encontrando em algum momento, né? E o profissional farmacêutico, ele é de suma importância nesse processo, porque acaba dando orientação aos profissionais, né, na conduta, no acolhimento. Então, assim, há 16 anos eu trabalho, né, em programa de IST-AIDS, Macaé, e hoje é um marco, né, inclusive também para a profissão farmacêutica, porque nós somos os profissionais do medicamento, e esse dia 8, ele traz um pouco da história do HIV, né, que foi um marco na luta da sociedade civil, né? Isso é bom frisar, porque assim, não foi governamental.
isso foi um apelo da sociedade civil, tanto que esse dia 8, né, o Dia Nacional de Luta por medicamento, na verdade, o marco foi a questão da AIDS no Brasil. Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso ao medicamento de forma gratuita. Isso, infelizmente, levou vários indivíduos a óbito, né, na década de 80, que foi quando tudo começou. Então, assim, as doenças crônicas, né, começaram as pessoas que vivem com doença crônica, a partir desse marco da AIDS no Brasil, começaram a repensar. Porque se a AIDS conseguiu, né, se essa organização civil, ela conseguiu se articular de tal forma com que sensibilizasse, né, o governo à época, de que era uma necessidade e um direito garantido pela Constituição, que é o acesso à saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente não fala só da curativa, a gente fala da preventiva, a gente fala dos programas, né? Então, a AIDS foi um marco nessa luta por acesso ao medicamento, né? E tudo isso começa em 96. Porque antes de 96, os indivíduos que viviam no Brasil não tinham acesso de forma gratuita ao medicamento. Então, a partir de Ontem, né? Foi ali. Oi, tô Foi ouvindo bem? anteontem. Ah, pois é. 96 Aí, foi em anteontem. 1996, né, é publicada a lei que dá acesso de forma gratuita e integral, né, dá acessibilidade aos indivíduos que vivem com HIV/AIDS à terapia antirretroviral pelo SUS. Então, assim, isso foi um marco na luta, né, por acesso ao medicamento. Porque muita gente sabe que o Brasil é um exemplo, né, a ser seguido em outros países, já foi premiado várias vezes, por conseguir fazer tão bem essa questão do acompanhamento, né, e tratamento das pessoas que vivem com HIV/AIDS no Brasil. Então, assim, é um marco, né? Eu acho que esse dia ele é muito representativo, né? Principalmente para as pessoas que vivem com HIV/AIDS, porque na verdade eles começam esse movimento, né? E eu acho que isso foi importante, porque aí as outras doenças crônicas, né? As outras, vamos dizer assim, os outros grupos, né? Começaram a perceber que haveria uma possibilidade né, de trilhar esse caminho de sucesso que foi a questão do tratamento antirretroviral no Brasil. Então, tudo começa aí, o marco foi em 1996, né, que aí realmente as pessoas tiveram acesso de forma gratuita. E aí o Brasil começa essa luta, né, de disponibilizar o medicamento, de reestruturar os programas, de realmente dar uma cara, né, para esse programa, né? Porque até então ele não existia. Ele começou um pouco antes, o Programa Nacional, o Programa Nacional de HIV/AIDS, ele começa um pouco antes, mas é o que eu comentei lá no comecinho da nossa conversa. Não adianta você ter acesso ao profissional médico, não adianta você ter acesso ao leito do hospital, se você não tem acesso ao medicamento, né? Então, assim, e aí, com esse marco da disponibilidade do medicamento, né? Através do SUS, de forma gratuita, da acessibilidade, né? E aí a gente muda esse cenário. Então, a gente começa a ter uma saúde mais integral do indivíduo que vive com HIV/AIDS. E esse indivíduo também, ele acaba adquirindo uma identidade, né? Uma identidade de luta, né? Frente a essa necessidade, né? Do acesso ao medicamento. A gente tem visto, eu até compartilhei no início da pandemia com o pessoal do Grupo do Afeto, pessoas, né, que sobreviveram ao HIV na década de 80, na década de 90, hoje, relatando que estão vivendo um outro isolamento, né? Estão vivendo um segundo isolamento, que eles já passaram por algo parecido. Já passaram por algo tão avassalador, né? A gente está numa situação onde a gente tem ali medidas para contornar e tal, mas não tem as medidas efetivas de cura, né? De recuperação imediata, que seriam a vacina ou um possível medicamento mais eficaz. Então, as pessoas estão vivendo, pessoas que viveram, idosos, né, hoje, que viveram essa situação do HIV pré-acesso ao medicamento distribuído pelo SUS, relatam que está vivendo, né, sentimento parecido com o que viveram naquela época. Imagino que tenha sido uma coisa muito difícil. Nadia, eu queria saber, então, de você,
Quais são as terapias, né, os medicamentos que compõem essa terapia que estão presentes atualmente e disponíveis pelo SUS? Assim, a gente teve um outro marco que foi em 2017, né, com a introdução de um medicamento chamado dolutegravir. Porque, assim, como que funciona a política de medicamentos antirretrovirais no Brasil? Existe o PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, né, de HIV/AIDS, que a cada 2 anos esse protocolo ele é atualizado, né? Então, faz parte desse protocolo alguns professores universitários, alguns profissionais que trabalham na ponta, e assim foi assim desde o início, né? Como foi uma articulação da sociedade, então a gente teve muita participação das universidades, né? Através dos profissionais que trabalhavam à época com HIV/AIDS. Então, assim, esse protocolo ele é revisto a cada 2 anos. Em 2017, a gente teve a mudança do protocolo, né? A gente está com a introdução do dolutegravir. E esse medicamento, ele veio com um avanço na terapia antirretroviral. Então, assim, hoje, todo indivíduo que se descobre vivendo com HIV, ele inicia tratamento com o dolutegravir. Esse medicamento, qual é a vantagem dele em relação aos outros medicamentos que existiam? Que ele tem uma barreira genética muito boa. O que isso significa? A falha ao tratamento ela é mais difícil, porque a barreira dele é maior. Né? Então, assim, um indivíduo que às vezes esquece alguma tomada ou que por algum motivo tem que suspender esse medicamento, ele não resiste, o vírus ele não consegue mutar tão fácil como ele mutava no passado com outros antirretrovirais. Então, em 2017, teve a mudança do protocolo e aí começa o uso do dolutegravir. Então, qualquer indivíduo hoje que se descobre HIV, ele inicia com dolutegravir, tenofovir com lamivudina. São 2 comprimidos ao dia só, um de dolutegravir, um de lamivudina com tenofovir, porque é um comprimido combinado, então são 2 princípios ativos num único comprimido e um comprimido de dolutegravir. Isso é um avanço porque quando eu comecei lá na AIDS em 2016, em 2004, né, 16 anos atrás, a quantidade de comprimidos que o indivíduo às vezes tinha que tomar eram enormes, né? Então era muito difícil a adesão ao tratamento. E eu sempre, e há esses 16 anos eu venho falando para as pessoas, né, que são vinculadas ao programa, é que às vezes a gente quer muito uma cura, mas o fato da política nacional buscar sempre comodidade posológica, o que é isso? Diminuir a quantidade de comprimido, diminuir os efeitos adversos, né? Isso é um ganho, porque o indivíduo que começava lá atrás, ele começava com vários medicamentos, então assim, a adesão era muito difícil, porque as pessoas, né, elas continuam tendo vida, independente da doença, a vida continua, a vida segue, a vida produtiva, a vida sexual, a vida laboral. Então, isso ficava muito difícil, porque você imagina você fazer uma terapia que você tem que tomar 5 vezes por dia um determinado medicamento. Então, assim, é muito complicado para o indivíduo, né? Até mesmo porque pelo estigma. Por quê? Porque no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente estudantil, você toda hora se ausentar para tomar o medicamento. E as pessoas se sentiam constrangidas das outras pessoas perceberem. Então, hoje a gente tem, né, o início de tratamento com medicamento, o indivíduo faz, se ele, assim, ele adequa para a necessidade dele, para a realidade dele. Então, assim, ele vai tomar à noite quando ele chegar em casa, ou ele vai tomar de manhã antes de sair. Então, isso foi um ganho muito grande, né, em relação à adesão. Porque, como você disse, no passado, nós tínhamos uma luta, né, e um desafio, que era garantir o acesso ao medicamento antirretroviral. Hoje, a nossa luta é outra. As pessoas têm acesso ao medicamento. A nossa luta é garantir que as pessoas tenham adesão ao medicamento. Então, assim, nesse tempo todo, né, de programa nacional, a gente muda, né, o ciclo das coisas, elas vão mudando. Então, hoje, o desafio de quem trabalha com HIV/AIDS é garantir a adesão ao tratamento do indivíduo, né? Então, assim, hoje o que mudou é isso, mas assim, em relação aos medicamentos, o indivíduo que está começando, o Brasil inteiro tem que começar por aí. Salvo alguns indivíduos, porque tem algumas contraindicações muito particulares, né? Indivíduos que têm alguma outra comorbidade, mas assim, o protocolo é esse.
dolutegravir com tenofovir mais lamivudina, 2 comprimidinhos ao dia. Ainda tem muitas problemáticas hoje que interferem na adesão ao tratamento, assim, que você identifica, mesmo com todos esses avanços que você mencionou, de diminuir a posologia, de mais comodidade para o paciente e tal. O que a gente vive hoje, que eu acho que é um gargalo na saúde, não só, tá, em relação ao HIV, é o acolhimento. Isso define toda a vida do indivíduo. É um marco na vida do indivíduo o acolhimento. Então, assim, hoje, o que a gente trabalha, né, junto às equipes, porque foi o que eu falei, às vezes a porta de entrada não é o programa, né? Porque a equipe do programa, ela vive sempre se atualizando, porque a gente é o nosso público, é o que a gente trabalha, é o que a gente se dedica, né? Então, às vezes, a dificuldade que a gente tem são com as outras portas de entrada. Então, a gente, né, através de capacitação, a gente sempre reforça isso, que o acolhimento é que vai fazer a diferença na vida do indivíduo, né? E a escuta, porque o profissional de saúde nem sempre ele tem uma escuta boa. O indivíduo, ele quer falar, ele quer ser ouvido. E a gente, enquanto profissional de saúde, independente da profissão, tá? É o que eu falo, é uma equipe, independente da profissão. Todo mundo tem que ter escuta, porque o indivíduo, ele tem muitas angústias, né? E às vezes ele não se sente muito aberto a conversar com um profissional. Mas aí você tem um outro profissional que tem uma outra visão, às vezes uma outra formação, né? Então, assim, eu acho que hoje o acolhimento é o marco, né? E a gente trabalha muito em cima desse acolhimento, porque eu acho que é a partir daí que tudo começa. E o sucesso da terapia vem de um bom acolhimento. Entendi. Você falou, uma coisa me chamou a atenção, você falou sobre a pessoa viver, né? Vida produtiva, vida social. E eu escuto falar muito sobre a gestão de bebidas alcoólicas com a medicação da TARV, né? Quais são as recomendações médicas, a recomendação do pessoal da farmácia com relação a isso? A nossa recomendação, independente, né, da doença crônica do indivíduo, é o que eu sempre falo para as pessoas, né, quando iniciam um tratamento. Não é porque é o HIV. Vamos tirar o estigma do HIV. Eu A gente acho está que tem falando de. estigma, né? Das pessoas Vamos... imaginarem que é uma medicação muito pesada e que o álcool pode interferir e tudo mais. Então, assim, o que a gente fala para eles? Que a partir do descobrimento de qualquer doença, independente da doença, que não é uma questão do HIV, é que a pessoa tem um estilo de vida mais saudável. Que a pessoa tem um estilo de vida mais saudável. Então, assim, dormir bem, se alimentar bem, parar de fumar, né? A questão E aí a gente encaminha, por exemplo, a gente tem indivíduos que às vezes precisam de um suporte, né? Extramuro, então a gente encaminha para o CAPS-AD, que é álcool e drogas, né? Mas assim, a recomendação é a prioridade ao uso do medicamento, independente do que você vai usar junto, né? E a gente sempre brinca com as pessoas, né? Com os nossos usuários. O negócio é o seguinte: vai para balada, leva o medicamento no bolso, bota num saquinho, bota num porta-pílula e leva. Independente do que você vai fazer lá, você vai tomar o seu antirretroviral, entendeu? A gente não tem o direito, né, de interferir na vida pessoal das pessoas. Então, assim, o que a gente faz enquanto profissional de saúde é orientar para que ele use o antirretroviral, independente de qualquer situação. Se ele bebe, se ele fuma, se ele usa droga ilícita, a recomendação é essa. Ele vai fazer uso do antirretroviral. Então, assim, é uma questão de mudança de hábito de vida, mas isso não é uma contraindicação para o uso do antirretroviral. A gente quer que ele use. A nossa luta, né, o nosso trabalho, o nosso esforço é para que esse indivíduo tenha adesão ao tratamento, independente da ingestão de álcool, de drogas, né, ilícitas. É o que você falou do acolhimento, né? Eu acho que o acolhimento é isso. O acolhimento é esse diálogo na real também, que o profissional da saúde pode ter junto com o paciente, né? Falar na real, sabe que o paciente vai viver vida normal, que a gente não tem o direito de interferir, né,
na vida social desse paciente e saber dialogar, um diálogo aberto para poder acolher ele ao invés de afastar, né? Porque senão eu acho que isso acaba prejudicando realmente a adesão dessas pessoas ao tratamento. Já existe o estigma da doença, né? Não cabe ao profissional de saúde julgamento. A gente não está para julgar, a gente está para acolher e atender as demandas do indivíduo, independente de onde você esteja enquanto profissional de saúde, né? E é isso que a gente faz. Agora, uma dúvida que eu tenho é: existe disponível hoje duas formas de tratamento, né? Para a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. Nesses dois casos, para que tipo de população é indicado a PrEP e a profilaxia pós-exposição? Vamos lá. A PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, ela é indicada após o indivíduo se sentir exposto ao risco de contaminação pelo HIV, né? Essa profilaxia ela já existia lá no comecinho dos anos 90 em relação à transmissão vertical, que é quando a mãe transmitia o HIV para o filho, através da gestação, né? Então, começou com a questão da gestante, porque é uma exposição, né? No caso do bebê, né? Do feto, né? Então, assim, começou com essa questão da gestante, depois eles expandiram para os profissionais de saúde, que eram um acidente de material biológico, né? Ocupacional. Depois eles incluíram a violência sexual e, por último, entrou a exposição sexual consentida. O que é isso, né? Falando de uma forma bem simples. É um indivíduo que transou sem preservativo, ou que o preservativo estourou, ou que simplesmente não quis usar o preservativo e pronto, né? Enfim, a vida sexual dele a gente orienta, mas assim, é a prática de cada um. Então, a PEP, ela tem um ganho muito grande na parada do ciclo de reprodução do vírus, né, de perpetuação do vírus. Por quê? Porque o indivíduo ele é exposto, mas ele tem a terapia por 28 dias para evitar essa contaminação. Então, assim, isso foi um ganho, porque antes você tinha uma população muito específica que tinha acesso, né? E aí, em 2007, isso começa a ser disponibilizado para todo mundo que se sinta exposto ao risco de infecção pelo HIV, né? As portas de entrada sempre são as emergências, porque pelo protocolo do Ministério da Saúde é uma emergência médica. Por quê? Porque você tem que iniciar em até 72 horas após a exposição. Então, é uma emergência, né? E o ideal é que seja em até 2 horas da exposição, né? Então, assim, você se sentiu exposto ao vírus HIV porque o preservativo estourou, porque não utilizou, e aí o indivíduo ele tem até 72 horas para procurar esse serviço de saúde, para iniciar esse antirretroviral. Se ele não inicia em 72 horas, não há nenhum ganho do uso do antirretroviral nesse caso, né? Porque o vírus, se ele tiver se instalado ou se replicado, ele já fez isso, né? Então, assim, é uma profilaxia após a exposição, né? E assim, por incrível que pareça, é muita gente, né? É até assim uma surpresa, né? Porque assim, eu trabalho também em porta de entrada de emergência, né? Então eu consigo acompanhar essas duas linhas no programa e no hospital. Então assim, a gente tem muita procura, né? Uma coisa muito legal, a gente tem muita procura por PEP no município de Macaé, né? Então assim, as pessoas estão antenadas, as pessoas estão ligadas, as pessoas têm informação, as pessoas têm acesso, né, ao serviço de saúde. E aí, depois, entre 2017 e 2018, o Ministério fez a proposta da PrEP. O que é a PrEP? A PrEP é antes da exposição, é pré-exposição. Para que população ela é ofertada? Bom, vamos começar do começo. Macaé não trabalha, né? A gente não tem nenhum serviço de saúde que tem esse serviço implantado da PrEP, mas a gente orienta qualquer indivíduo que queira maiores informações a procurar o programa. Por quê? Porque ele é devidamente orientado e é referenciado para um serviço que tenha. Na região norte fluminense, Campos tem esse serviço, né? Mas assim, a gente sempre orienta com o indivíduo que queira maiores informações, que procure o programa, porque a gente tem profissionais capacitados para fazer essa abordagem se o indivíduo está dentro do
perfil, né, que o Ministério definiu. Qual seria esse perfil? A PrEP, qualquer indivíduo que se sinta exposto ao vírus HIV. A PrEP já não. A PrEP veio com uma população mais específica, que é profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, pessoas, indivíduos que procuram muito a PrEP. Então, assim, são casos repetidos de PrEP. E o que a gente percebe? Se ele toda hora se expondo, ele é uma pessoa em risco, né, de adquirir o vírus HIV. Então, a PrEP existe e casal soro discordante ou soro diferente, que é quando o indivíduo ele se relaciona com uma pessoa que é negativa. Então, assim, um é HIV positivo e o outro é HIV negativo, né? Então, esse que é HIV negativo é que vai fazer a PrEP. Quando isso tudo começou, a mídia veiculou umas informações, né, meio tortuosas, no sentido de que a PrEP seria um comprimido. Não é essa a realidade. A PrEP ela é feita durante todo o período que o indivíduo é exposto. Então, assim, é um comprimido, sim, mas ele é contínuo enquanto durar essa exposição. Então, assim, se é um casal soro discordante, enquanto esse indivíduo, né, conviver, né, tiver relações sexuais com esse indivíduo positivo, ele vai ter que fazer esse uso, né? Então, assim, mas o que eu acho que é importante a gente falar aqui é que nenhuma dessas duas estratégias, tá? A gente orienta o uso o não uso do preservativo. O preservativo ele tem que sempre ser utilizado para evitar até reinfecção pelo vírus HIV. Sim. Vocês estão me ouvindo? Acho que tá todo mundo ouvindo. Agora eu via. Entendeu? Então, assim, porque tem muito indivíduo que ele acha que com a PEP ou com a PrEP, aí eu não preciso mais usar o preservativo. Isso não é uma realidade, gente. Por quê? As outras ISTs estão aí. A gente tem sífilis, tem HTLV, a gente tem o HPV. Então, assim, a profilaxia que existe é para o HIV. Né? Então, o Ministério ele chama de mandala de cuidados. O que é isso? São várias estratégias que são utilizadas para evitar a infecção pelo HIV. E uma delas é a PrEP, o preservativo sempre, né? Então a gente reforça sempre isso, que assim, é uma estratégia muito legal, que eu acho que isso dá uma segurança para o indivíduo, né, que se sente exposto, porque imagina um casal soro discordante ou né, essa relação, como é que é isso? Aí o preservativo estoura, você tem que sair correndo para procurar um serviço de saúde. Então, assim, isso traz uma tranquilidade para essas pessoas, para esses indivíduos que se expõem, né? Mas, assim, sempre o uso do preservativo. Então, são essas duas estratégias, né, em relação ao medicamento, que o Ministério disponibiliza e que os serviços, né, orientam é a PrEP e a PEP. Aí depende só. O legal da PEP é que é para todo mundo, qualquer indivíduo que se sinta exposto. Você falou de populações emergentes, né? Populações emergentes são aquelas populações onde se identifica maior número de casos, uma crescente de casos de HIV, é isso? A gente fala que a gente não tem mais grupo de risco, né? Tanto que agora, na pandemia, a gente discute muito isso. Que a gente fica falando, grupo de risco. E as pessoas que vivem com HIV/AIDS, elas remetem lá ao início da epidemia, que elas eram grupo de risco, né? Elas eram taxadas como grupo de risco. Então, a gente não usa essa palavra, a gente não usa essa frase, grupo de risco. O que a gente fala aqui são pessoas, né? São indivíduos assim, são mais expostos, né? Mais vulneráveis, né? Que são os homens que fazem sexo com homens, os trans, os profissionais do sexo, os casais sorodiscordantes. Então, essa população, na verdade, e assim, em relação à pandemia, né? A UNAIDS, ela orienta a gente usar o termo pessoas com risco acrescido de contaminação pelo Covid-19 para não remeter ao estigma do início da epidemia da AIDS. Né? Eu acho bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas viveram isso, né? Eu sou um grupo de risco. Né? Então, assim, a gente tenta não usar, porque assim, não existe isso. Existe uma prática que te leva à exposição ao risco. A exposição, né, ao risco. Mas assim, não existe, porque todo indivíduo ele está exposto. Independente, né? É o profissional de saúde, que manipula, né, que trabalha com perfil cortante. A questão das violências, o que a gente tem visto muito, infelizmente, é a questão, né, da violência sexual.
Então, assim, todos os indivíduos estão expostos. Não existe mais essa questão de grupo de risco, né? São pessoas com comportamento que levam o risco de infecção pelo HIV. Eu queria saber, vou dar uma aprofundada nisso. Eu queria saber o que configura, acho que vale a pena, né, a gente trazer para a mesa. O que configura dentro de uma relação homossexual entre dois homens que praticam sexo com homens, um maior risco, uma maior susceptibilidade à infecção pelo HIV? A gente tem aí duas questões que são importantes. A questão da região anal ser muito vascularizada. Então, assim, é uma porta de entrada muito boa para o vírus. E a questão do atrito. Tanto que uma das estratégias do Ministério, né, do programa, é a disponibilização para homens que fazem sexo com homens de gel lubrificante. Por quê? Para evitar o atrito durante o ato sexual, durante a relação sexual. Então, assim, mas isso não é só para homossexual, para qualquer indivíduo que tenha prática de sexo anal, né? Porque, assim, as pessoas remetem isso muito para a questão de homens que fazem sexo com homem, de trans, de travesti, quando, na verdade, isso é para a população geral, né? Mas, anatomicamente, é, é a questão mesmo do atrito da vascularização, porque é uma área que você tem uma irrigação, você tem muitos vasos ali, é uma porta de entrada. E o atrito também, porque o rompimento de preservativo ele é maior, né? A fricção durante o ato, você pode ter microferidas por conta do atrito. Então, é isso que leva, assim, o sexo anal a ser considerado, né? Assim, um risco maior de infecção pelo HIV. Não só pelo HIV, tá, gente? Para outras infecções sexualmente transmissíveis também. A gente não pode esquecer das outras ISTs. Eu achei que valia a pena falar sobre isso, porque eu acho que ajuda a dissociar, né, o estigma sobre a população LGBT do que realmente é a evidência do risco, né? É importante para poder quebrar esse estigma. O que a gente tem que sempre pensar, né, e eu acho que reforçar isso, é que independente do indivíduo, é a prática, não é o indivíduo. Não é a orientação sexual do indivíduo, é a prática do indivíduo. Então, assim, um heterossexual que tem relação anal, a exposição dele é a mesma da população trans, da população LGBT. Não tem diferença, porque é a prática, é a exposição, não é a orientação sexual do indivíduo que faz a diferença. Obrigado por esclarecer isso. A gente tem uma pergunta aqui. Acho que eu tenho uma outra dúvida, mas eu vou fazer essa pergunta porque eu acho que foi dentro do que você falou. Roberto Andrade falou, Nadir, li no livro do Eduardo Jardim uma questão interessante sobre ignorarem as mulheres durante muito tempo nesta luta. Com sua experiência, o que você acha sobre as relações das mulheres hoje com o HIV? Na verdade, assim, a AIDS, quando começou, né, ela começou, inclusive, infelizmente, né, chegaram a dizer à época que era o câncer gay. Eles relacionavam a questão da orientação sexual do indivíduo, né? Então, eu acho que as mulheres elas ficaram muito tempo esquecidas porque esse apelo era muito forte. É a população LGBT, né, que transmite, que mantém a cadeia da propagação do vírus, né? E tem a questão que eu acho feminina, né, que eu, como mulher, eu me incluo, né, nessa discussão, que é a questão da vergonha, né, a questão de a gente achar que isso está muito distante, né, e as mulheres, infelizmente, foram sim, tanto que a gente ainda tem, infelizmente, transmissão vertical. Então, a gente percebe que ainda existe uma falha, né, do suporte à mulher, a saúde reprodutiva da mulher, a questão do planejamento familiar, do acesso ao pré-natal. Porque se hoje, em mais, né, de 30 anos da descoberta do vírus, ainda está tendo transmissão vertical, sinal que a gente não está conseguindo ser muito efetivo na população feminina. Porque se ainda a gente tem transmissão vertical, por que essas mulheres não estão fazendo o diagnóstico cedo, né?
porque assim, se você, né, a gestante, ela faz o pré-natal de forma adequada, faz parte, é obrigatório a solicitação do exame de anti-HIV para essa gestante, né? Existe uma portaria do Ministério que garante a toda mulher que vai ter o seu bebê que faça no momento da entrada na maternidade o anti-HIV. Para quê? Para evitar que esse bebê se contamine, né? Então, assim, por que isso ainda acontece? Em 2020, a gente ainda tem casos de transmissão vertical. Então, a gente percebe que as mulheres ainda, né, a gente ainda não conseguiu atingir de uma forma tão efetiva a população feminina, talvez como a gente consiga atingir a outras populações, entendeu? Então, assim, eu faço essa analogia à questão da transmissão vertical. Então, assim, a gente não está conseguindo parar esse ciclo, né? E aí, N questões, né? A questão da vergonha, a questão familiar, social, porque as mulheres, muitas, né, ainda tem esse estigma de que minha mãe teve 7 filhos, parto normal, nunca foi ao médico e comigo não vai ser diferente. A gente ainda escuta isso no ano de 2020, infelizmente, mas a gente percebe sim que as mulheres às vezes desconhecem, né, essa questão da prática do sexo seguro, da questão da profilaxia, tanto que a população que a gente mais dispensa PEP é LGBT. É como se essas pessoas elas estivessem mais antenadas, sabe? É como as coisas acontecessem numa velocidade maior, coisa que na população hétero a gente não vê isso. Eu não sei se pela questão do estigma da doença no passado, de atrelar a doença a uma população específica, né? E até hoje a gente tenta desconstruir isso. Então, é verdade, as mulheres ainda são muito expostas. E até mesmo porque a mulher, né, ela tem essa coisa da confiança na relação. Então, assim, eu sou casada, eu não preciso usar o preservativo, né? Eu tenho uma relação estável, eu tenho um parceiro fixo. Não é por aí, né? Infelizmente, a gente recebe muitas mulheres de 30 anos de casamento, 20 anos de casamento e que são contaminadas. Então, é o que eu falo. Quando a gente aceita uma relação sexual, né, desprotegida, a gente assume o risco. E a gente não pode assumir esse risco. A gente não deve, não é que não podemos, a gente não deve aceitar esse risco, sabe? E a gente escuta muito isso ainda, da questão da mulher atrelar o vínculo afetivo com a questão do HIV, com a questão das outras ISTs. Eu não preciso usar porque eu tenho um marido, porque eu tenho uma relação estável, né? Infelizmente, a gente ainda tem que desconstruir isso. É uma coisa que a gente trabalha muito para desconstruir, mas é difícil. Você falou sobre a confiança, né, que a mulher deposita no relacionamento, essa responsabilidade que ela carrega quando ela, dentro de um relacionamento, decide não fazer o uso do preservativo e tal. Eu também tive contato eu participei de um projeto de iniciação científica no início da graduação, que foi o projeto pelo qual, através, eu conheci uma ex-aluna da Lismeia, e foi quando começou essa rede de contato, que a gente atendia para fazer uns testes bioquímicos, uns pacientes lá do SAI, né, do Jorge Caldas. E realmente eu tive assim uns 15, 20 casos de mulheres que contraíram HIV dos parceiros por relações extraconjugais, entendeu? Ou por conviverem com parceiros que elas não tinham conhecimento de que eram soropositivos e elas acabaram contraindo, né? Dessa forma. Então, acho que deve ser algo. Tem mais. Infelizmente, é uma coisa que está indo, né? Pode falar. Mas a gente ainda percebe isso. Eu vou botar meu celular para carregar, gente, rapidinho. A gente ainda percebe isso, né? Que tem esse estigma em relação assim, eu tenho uma relação estável, eu não preciso usar o preservativo, né? E, infelizmente, isso não é uma realidade, né? O sexo tá, eu falo para todo mundo, tá todo mundo exposto, né? Nasceu, tá exposto, né? E a gente tem que tentar diminuir essa exposição através do que a gente tem de ferramenta, que é o preservativo feminino, que é o preservativo masculino, a questão do gel lubrificante, através do CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Qualquer indivíduo que sinta vontade de se testar, ele vai ser acolhido pelo programa, ele vai passar pelo profissional de saúde, né? Ele vai fazer a testagem para as infecções sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV.
Então, a gente reforça isso, né? E eu acho que é importante, o que vocês estão fazendo hoje, eu acho importante. Por quê? Porque é uma forma da gente replicar e difundir a informação. Porque as pessoas nem sabem que esse serviço existe. A questão da testagem, as pessoas acham que tem que pagar, que tem que falar da vida. Não é assim que funciona. Tá lá para todo mundo. É um serviço gratuito, pelo SUS, entendeu? Sem julgamento da sua prática sexual, né? O que a gente quer é que o indivíduo tenha acesso, que é garantido por lei, acesso à saúde. É o que a gente trabalha para isso. Eu acho que falta O isso. nosso, Foi o uma nosso ótima colocação que você fez. Falta um pouco acho que de consciência das pessoas entenderem como é que funciona o equipamento SUS, né? Como é que funciona o equipamento SUS e a tecnologia humana que trabalha no SUS, né? A serviço da população. Eu acho que as pessoas não têm muito esclarecido ainda com relação aos direitos que ela tem, né? Os direitos que o SUS, os direitos que a Constituição assegura a elas, né? A gente tem mais pergunta em aqui. relação, Pode falar, pode falar. deixa eu só concluir em relação ao centro de testagem e aconselhamento, porque aí a gente tem dois, né? Eu acho que a gente tem duas batalhas quando a gente fala de testagem. A gente tem a falta de informação da população desse serviço, né? E a gente tem ainda que trabalhar o indivíduo em relação ao diagnóstico. Por quê? A proposta do Ministério hoje é testar a população toda. Por quê? Porque hoje já se sabe que quanto mais cedo você começa o tratamento, o indivíduo ele não adoece. Então, assim, muitos indivíduos me falam, não quero testar. Por quê? Porque eu não quero saber se eu tenho. Eu falei, você está deixando passar a oportunidade de você ter qualidade de vida, de você ter saúde. Então, assim, são duas situações que a gente, quanto profissional de saúde, a gente tem que trabalhar sempre. Educação e saúde, no sentido de acesso à informação, difundir a informação. A gente está na faculdade, a gente está falar sobre isso, que existe o serviço, que está lá disponível para todo indivíduo que se sinta, né, à vontade para ir fazer, e que a importância de conhecer o seu diagnóstico é a qualidade de vida que o indivíduo vai ter, caso ele se contamine ou caso ele esteja contaminado. Porque ele não adoece. As pessoas hoje não precisam adoecer para começar o medicamento. Então, assim, são essas duas coisas que eu acho que são importantes a gente falar, entendeu? O indivíduo, eu não quero saber se eu tenho. A questão não é você querer ou você não querer, é você tá jogando fora a oportunidade de você ter qualidade de vida, de você ter tratamento, de você ter acompanhamento, né? De não adoecer. Eu acho que isso é importante. Tem umas perguntas aqui, tem umas mensagens aqui. Eu tenho uma dúvida que eu tô só postergando ela. Daqui a pouco eu vou perguntar, não vou esquecer, que é uma coisa importante. Ó, é porque tá chovendo pergunta aqui. Nadir, tem uma dúvida sobre a PrEP. O fato da PrEP ser direcionada a populações chaves, isso garante o acesso desse público-alvo? Como está a expansão da PrEP atualmente no interior? Assim, qual é a dificuldade para implantar a PrEP? O indivíduo negativo, né? Por exemplo, um casal soro-discordante. O indivíduo que é HIV positivo, ele tem um acompanhamento dele médico, laboratorial, medicamento, né? O indivíduo que é negativo, ele precisa ser muito mais acompanhado de perto do que o indivíduo que é positivo. Por quê? Porque a periodicidade que ele tem que ir ao médico, que ele tem que fazer exame, é menor do que o indivíduo. Por quê? O indivíduo que se descobre HIV, ele começa a usar o medicamento antirretroviral. O ideal é que com 6 meses do início do tratamento, a carga viral dele fique zerada. O que isso significa? Ele não deixa de ter o vírus, mas sexualmente ele não transmite mais para ninguém. Isso eu acho assim, né, que foi uma das coisas assim que eu, enquanto profissional, que me deixaram assim que me deu muita felicidade, foi assim, da gente ter conseguido atingir essa informação, que o indivíduo hoje, que se descobre HIV, que faz tratamento, que tem carga viral indetectável há mais de 1 ano, ele não transmite mais sexualmente o HIV para ninguém, né? Então, assim, isso eu acho que foi um marco também na questão do HIV, né? Porque, assim, é uma forma de parar essa cadeia. Porque se todos os indivíduos se testam, aqueles que se descobrem HIV começam a se tratar e tem carga viral indetectável, todos
estão aderidos ao tratamento. Tem carga viral indetectável, é uma forma de você parar essa perpetuação da multiplicação do vírus. Você não perpetua mais, né? Então, assim, por isso que a proposta do Ministério é, assim, adesão, porque é isso que vai garantir, em questão de saúde pública, que aquele indivíduo não transmita mais HIV, né? E em relação à PrEP, por que veio para populações específicas? Quando a gente fala de medicamento, independente do medicamento, ele tem seus efeitos adversos. O indivíduo está exposto, né, a algumas substâncias que você acaba tendo um dano ao longo prazo. Então, assim, e para que expor o indivíduo a esses riscos, se não é um indivíduo que se expõe, né, à contaminação pelo HIV? Por isso que eles pensaram nesse grupo prioritário, tá? Mas foi o que eu falei, a cada 2 anos existe a revisão. A gente não sabe se daqui a 2 anos isso vai mudar, assim como aconteceu com a PEP, né, que era só para gestante, depois passou para ocupacional, profissionais de saúde, depois passou para violência sexual e hoje é para qualquer indivíduo. A gente não sabe, mas hoje eles escolheram essa população prioritária, né, que a gente chama, que são mais vulneráveis. Entendeu? Essa é a proposta do Ministério, né? Porque, assim, o indivíduo tem que ser acompanhado mais de perto, porque você tem que monitorar função renal, função hepática, a questão do hemograma, se está tendo algum efeito adverso, se não está tendo. Então, assim, a gente nem sabe quanto, acho que o Ministério nem sabe quantas pessoas, né, utilizariam esse serviço. É uma coisa que é nova, que está começando. Então, assim, os serviços ainda estão se estruturando. O que eu acho que é importante é a questão da informação, da gente saber referenciar um indivíduo, né? E o que eu acho importante é que todo indivíduo saiba que lá no site do Ministério da Saúde, na parte de HIV/AIDS, no www.aids.gov.br, existe um ícone lá que você clica, que você tem acesso a todos os endereços para PrEP e PEP no estado do Rio de Janeiro, quer dizer, no Brasil, mas assim, né, no estado do Rio. E eu acho que isso facilita bastante, né? Porque assim, o indivíduo, ele tem uma referência. O município dele, onde ele vive, não tem, onde ele mora, não tem, beleza. Mas ele tem a informação dessa rede, né? Onde existe, qual serviço que disponibiliza. Né? Mas eu acho que é isso. Eu acho assim, a gente caminha, né, um dia de cada vez. É uma coisa dinâmica, é o que eu falo. A questão do HIV/AIDS é super dinâmico, né? É uma coisa que não fica parada nunca. E a cada 2 anos existe essa revisão e toda hora a gente tem publicação. Essa questão da publicação de cura, né, que está circulando por aí, inclusive de um professor universitário. Então, assim, é uma coisa muito dinâmica. Então, hoje, essa é a população prioritária. Mas isso não significa que ano que vem continue, né? Então, assim, a gente sempre torce para que aumente o acesso, né? A gente briga para garantir esse acesso, né? E briga para que exista essa discussão técnica, né? Sempre técnica, tem participação, tá? Da sociedade civil sempre, né? Porque a gente tem as OS, né? As ONGs, as organizações de sociedade civil que acompanham muito de perto, né, toda essa dinâmica em relação ao HIV. E eu acho que isso é bem legal, né? Porque aí todo mundo acompanha, não é uma coisa assim, ninguém acompanha. Não é só a questão do grupo técnico. Existe a participação da sociedade civil, muito ativamente, né, na questão do HIV/AIDS. Então, eu acho que é isso. Hoje, a população prioritária, né, são pessoas que fazem profissionais do sexo, pessoas que fazem muita PEP, né, que o indivíduo está se expondo muito, então o risco dele se infectar é maior, né, por conta da exposição repetitiva. Mas isso não significa que ano que vem isso não possa ser mudado. Então é uma coisa, é dinâmico, é uma coisa bem dinâmica. Com relação a isso, eu tenho uma dúvida. Você sabe se já tem algum dado na literatura, se já tem alguma coisa publicada, algum artigo publicado, com relação ao uso durante um determinado tempo da terapia de forma como, de maneira profilática, né? A pré-exposição. Existe algum dado com relação a algum grupo que usou durante um determinado tempo?
Bom, vamos ver se eu entendi. Você fala em relação, é, A essas assim, pessoas que são expostas às profilaxias pré e pós-exposição. o que que acontece? Quando o indivíduo ele procura o serviço de saúde para e, né, porque foi exposto, existe um instrumento que é a notificação. E esse caso ele precisa ser encerrado. Então, assim, o indivíduo ele vai para uma unidade de emergência, ele tem acesso ao antirretroviral para 28 dias, ele faz os exames lá, no momento zero, que a gente chama, e depois ele tem que dar o seguimento por 6 meses, né? Em até 6 meses, assim, a gente acompanha o indivíduo e encerra o caso com 6 meses de todos esses casos. Então, assim, esses dados eles existem. Por quê? Porque existe esse instrumento, que é a notificação. Então, todo indivíduo que precisa de um antirretroviral para exposição, ele é notificado. E aí, esse caso ele precisa ser encerrado, no sentido de, houve contaminação? Sim ou não? O Entendi. que a gente, pelo menos assim, a realidade que a gente tem em Macaé, a gente não teve nenhum caso de contaminação em decorrência da exposição que foi notificado, né? O indivíduo, assim, aí o que eu falo, o acolhimento é tudo, porque esse indivíduo, ele é orientado sobre a prática de sexo seguro, quando ele procura o serviço de saúde para fazer a PEP. Por quê? Porque a gente tem informação da notificação, mas se esse indivíduo, durante esse período de 6 meses, ele continuar se expondo, ele vai se infectar. Entendeu? Então, assim, o acompanhamento é de 6 meses, por quê? Porque a margem de segurança em relação àquele primeiro atendimento que foi notificado, que ele não para definir o caso dele, se contaminou ou não houve contaminação. Mas assim, a gente não tem nenhum registro. A gente não tem nenhum registro, meu celular, a gente não tem nenhum registro de casos de infecção pelo HIV decorrente de uma PEP que foi devidamente acompanhada, entendeu? O indivíduo que procurou o serviço e que fez a profilaxia. A gente sabe, inclusive a gente discute muito isso aqui no Afeto, a questão das dislipidemias, né, da lipodistrofia, lipoatrofia, que é associada com o uso da TARV, da terapia antirretroviral, por um longo período, né, pelas pessoas que vivem com HIV. Existe esse risco também para a população que não vive com HIV, mas utiliza PrEP de forma pré e pós-exposição? Então, a gente não tem, né? Eu, particularmente, assim, leio os protocolos, a gente não tem, né? E, assim, como o uso é pouco, assim, o período 28 dias, né? Eu acho que. Mas isso é acompanhado, tá? Por isso que é importante o acompanhamento. Por quê? Porque durante o acompanhamento, o médico solicita não só os exames para as ISTs, mas ele solicita esse monitoramento renal, hepático, né? E, assim, a gente não tem dados de que com essa profilaxia, por 28 dias, você tem um impacto tão significativo no indivíduo. Não com o tratamento que existe hoje. Por Uhum. isso que muda. Porque, assim, no passado, coisa de, né, o dolutegravir entrou em 2017. Antes do dolutegravir, o que fazia parte vamos dizer assim, o kit, né, para profilaxia ao HIV, tinha um medicamento que ele tinha muitos efeitos. A bilirrubina aumentava muito, então o indivíduo ficava amarelinho. Tinha indivíduos que ficavam amarelinho, igual um canarinho. E isso era assim, o maior motivo do abandono da profilaxia era por conta dessa icterícia. Né? Então, hoje, por isso que eu falo, é uma coisa muito dinâmica. Então, hoje, o dolutegravir, a gente não tem esse problema, é muito bem tolerado. Então, assim, efeitos adversos, muito pouco, muito poucos e contornáveis. Nada que o indivíduo tenha que parar a profilaxia por conta do efeito adverso. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente não tem. E, assim, é uma coisa dinâmica. Então, assim, o estudo que tinha era para esse outro medicamento. Entrou o dolutegravir em 2017 e ele é muito bem tolerado. Então, assim, a gente não tem nenhum estudo. Eu acho que é porque realmente não existe esse efeito adverso, assim, que realmente você tem essas alterações em pouco tempo de uso, entendeu? A gente vê muito lipodistrofia em paciente antigo, né? Uhum. Porque os medicamentos do passado, eles davam muito lipodistrofia. Então, assim, hoje, os medicamentos já não
o Ministério ele teve essa preocupação, né? Então a gente foi buscar, assim, as pesquisas foram buscando, é o que eu falo, a gente não busca só a cura, a Uhum. gente busca a qualidade dos indivíduos que vivem com HIV/AIDS, no sentido de diminuir os efeitos adversos, diminuir a quantidade de comprimido. No passado nós tínhamos um medicamento que era de geladeira, e isso era um problema, porque nem todo mundo tem geladeira. E aí hoje não existe mais esse medicamento. Esse medicamento ele existe, mas ele mudou. A forma farmacêutica dele mudou. Então ele era uma cápsula gelatinosa, hoje ele é um comprimido. Então assim, são várias ferramentas, né, que todo mundo que é envolvido com HIV são ferramentas que garantem uma adesão maior, né? Porque assim, são várias coisas que acontecem, né? Não é só a cura. É a questão de você melhorar a qualidade do indivíduo que vai utilizar o medicamento, a questão da profilaxia, né? Que foi um ganho, porque assim, o indivíduo ter acesso de forma gratuita, sem julgamento de valores, né? Com um profissional capacitado. Então, acho assim, isso é um ganho. E a gente não tem por que isso. A introdução do antirretroviral, esse que hoje é usado como primeira escolha para profilaxia, entrou em 2017. E para tratamento, né, porque ele é usado tanto para tratamento de casos, pacientes que iniciam tratamento, quanto para profilaxia, é o mesmo medicamento. Ele é muito bem tolerado, né? Então, assim, um indivíduo com 28 dias, a gente não tem registro de nenhum indivíduo. Por isso que no momento zero, quando o indivíduo ele procura o serviço de saúde, ele vai lá no hospital, ele também faz. Existe um protocolo do Ministério que diz quais exames o indivíduo tem que iniciar, porque às vezes o indivíduo ele já tem algum problema, né, hepático, renal, que ele desconhece. Então, não é um antirretroviral. É uma predisposição ou uma doença que ele já tem instalado e não sabe. Por isso que é importante o acolhimento e o encaminhamento adequado do caso, entendeu? Porque o indivíduo, a gente precisa ter isso. A gente não pode expor o indivíduo que talvez já tenha alguma disfunção a um antirretroviral, né? Então, faz parte do protocolo a solicitação desses exames no momento da exposição. E no segmento, no acompanhamento também. Fantástico, tô saindo daqui cheio de anotação. Já tô cheio de anotação. Tem uma pergunta da Lismeia aqui, rapidinho antes de a gente finalizar. Tem mais algumas perguntas aqui que eu vou ler. A Lismeia está agradecendo, né, a professora Lismeia. Oi, Nadira, obrigada, queridona, por sua brilhante palestra. Queria te perguntar, você acha que a pandemia impactou na adesão à terapia antirretroviral, na continuidade do tratamento? Assim, num primeiro momento, né, isso caiu como uma bomba. Por quê? Imagina você garantir o tratamento. Você trabalha a adesão no momento de pandemia, onde as pessoas não querem nem sair de casa. Mas o que eu acho que é interessante é a estratégia que o Ministério criou e que o município de Macaé criou para garantir esse acesso. Por quê? Hoje o indivíduo que faz tratamento, né, ele não precisa de uma receita, papel. Ele pode ser atendido em qualquer unidade que faça dispensação de medicamento antirretroviral. O que é importante, eu acho, é a gente reforçar isso, porque assim, a gente tem alguns serviços que ele está atrelado ao local que o indivíduo reside. Na AIDS isso não existe. O indivíduo é um direito que ele tem garantido de se tratar onde ele bem entender. Então, por exemplo, ele pode fazer acompanhamento médico, um médico particular no Rio de Janeiro e retirar o medicamento dele em Macaé. Então, assim, isso já ajuda bastante. Em relação à pandemia, qual foi a estratégia do Ministério? De desburocratizar a questão do papel, né? Porque, assim, imagina o indivíduo ter que ir no serviço de saúde para pegar uma receita, para ir numa farmácia, e as pessoas não tinham como se deslocar. Por isso que o Ministério ele criou, nesse momento de pandemia, esse acesso independente da localização. No passado, você pegava em trânsito, que é o que a gente chama, o indivíduo, por exemplo, que mora no Rio, vai passar férias em Macaé, resolve ficar um tempo mais, ele pega em trânsito. E o Ministério expandiu isso para todo mundo, independente de ser em trânsito ou não, é como se todo mundo estivesse em trânsito. Então, hoje, em relação à pandemia, qual foi o mecanismo que o Ministério criou? A gente usa um sistema que é o Sistema de Controle Logístico de Medicamento, que é o Ciclon, que é um sistema maravilhoso, que ele é linkado com o Brasil inteiro. Então, por exemplo, eu consigo, por Macaé, rastrear qualquer indivíduo no Brasil.
Então, por que isso é importante? Porque você acompanha a trajetória do tratamento desse indivíduo. Qual medicamento que usou, quantos comprimidos, para quanto tempo ele pegou, quem prescreveu, qual a unidade que prescreveu. Isso é interessante. E esse sistema, ele ajudou muito nesse momento de pandemia. Por quê? Porque como houve, a gente deixou de ser obrigatório o uso da solicitação, da prescrição médica em papel, esse sistema é que está sendo utilizado para garantir esse medicamento. Porque o indivíduo ele chega no serviço de farmácia com a identidade ou qualquer outro documento com foto, documento oficial com foto. A gente busca nesse banco, né, nesse sistema, o nome do indivíduo, aí confronta o nome da mãe, né, claro, os dados, né, pessoais do indivíduo, para garantir que aquele indivíduo é aquele indivíduo mesmo, pode ter muito homônimo. E aí a gente consegue dispensar o medicamento, porque esse sistema diz que ele tem saldo para retirar medicamento. Então, isso foi um ganho, por quê? Porque aí você deixa de ter essa questão do papel. Né? Você desburocratizou a questão do acesso ao medicamento. E em Macaé, em nenhum momento o serviço parou, mesmo, né, nos primeiros meses, em que teve muitas questões de barreira sanitária e de dificuldade mesmo das pessoas se deslocarem. Em nenhum momento a gente parou, né? A gente se mobilizou para garantir o acesso e assim uma coisa que eu achei super legal foi assim, a equipe toda trabalhando em prol desse indivíduo, porque a gente criou um e-mail institucional, um WhatsApp institucional. Então, hoje, com a pandemia, as pessoas que são vinculadas, né, ao programa, elas usam esse WhatsApp institucional para marcar consulta, para ter alguma informação. E esse WhatsApp institucional, todos os profissionais, eles estão nesse grupo. Então, por exemplo, o indivíduo às vezes pergunta uma questão do medicamento e eu consigo responder através desse WhatsApp institucional. Legal. O médico ele consegue tirar dúvida de um indivíduo, né, que é acompanhado pelo programa, através do WhatsApp. Então, assim, evitou essa circulação de pessoas. Por quê? Porque às vezes as pessoas procuravam o programa para fazer uma pergunta, né, para perguntar, vem cá, eu tomei o medicamento, mas eu não estou me sentindo bem. Hoje a gente consegue resolver isso pelo WhatsApp, pelo esse WhatsApp institucional que foi criado, né, no programa IAC de Macaé para viabilizar. Então, foram várias ferramentas que a gente utilizou, né? E é o que eu falo, a gente teve que desconstruir tudo para reconstruir. E foi um desafio legal porque a gente começou a usar um monte de ferramenta que a gente não usava, né? Que, assim, a pandemia, ela forçou, né, os serviços a se adequar a essa nova realidade, né? Que, assim, e a gente às vezes percebe o quanto que burocratizavam algumas situações. Eu não falo só em relação ao HIV, eu falo em relação aos medicamentos controlados, que antes você só podia comprar com uma receita para 60 dias, hoje você compra para 90. A questão da telemedicina, a questão da prescrição online. Né? Então, hoje o indivíduo ele consegue ter acesso à informação da casa dele, de um celular, de um smartphone. Né? E em Macaé, a gente assim, a gente está colhendo muitos frutos desse WhatsApp institucional, porque assim, a gente consegue resolver, assim, vamos dizer, 70% das demandas a gente consegue resolver pelo WhatsApp. Né? E eu achei que foi bem legal, assim, foi uma sacada muito, muito legal do programa. Nossa, super bom isso. Inclusive, durante a pandemia também eu vivenciei uma coisa parecida, né? Assim, a disponibilidade de atendimento que tem no Rio de Janeiro, no município do Rio, por número, né? Por telefone, para suspeitas de Covid. Tipo assim, eu não tive acesso à ferramenta para o HIV. Mas eu acredito que, tipo assim, eles devem ter sentido como eu me senti. Eu tive atendimentos maravilhosos por enfermeiras pelo telefone, enfermeiras do SUS, né, que atendiam pelo telefone para casos de suspeita de Covid. E, tipo assim, não tem dúvida de que isso foi uma revolução. Isso e a questão da disponibilidade deles retirarem o medicamento, né, como em trânsito, para todas as pessoas, eu acho que isso aí é o que você falou, né? É dinâmico, de 2 em 2 anos vai mudando e cada hora é uma revolução diferente para poder beneficiar o paciente. Né? Isso que é legal da AIDS, né? Esse dinamismo que a AIDS tem, né? Que o programa tem, né? De todo estar em movimento o tempo inteiro, né? Acho isso bem Tem legal. uma mensagem aqui, ó. Mariana falou, Mariana Pinheiro. Muito interessante o fato da população LGBTQI+, estar mais antenada sobre a PrEP em comparação à população heterossexual. Acredito que seja pelo estigma da doença mesmo. É o que você já falou, né? Acho que é verdade. Acho que, tipo assim, a gente cresce, eu enquanto gay, eu cresci, tipo assim,
como se eu fosse, né? É o que você falou, todos nascemos expostos, mas eu acho que quem é gay, quem é da população LGBT, acho que nasce, tipo assim, com alvo na testa, né? Porque a população, a família, as pessoas que não são muito esclarecidas, que não têm muita informação, estão o tempo todo te colocando como uma pessoa que está ali, né? O antigo grupo de risco, né? Uma pessoa que está em alvo ali com a sua saúde em xeque o tempo todo. Eu acho que é por isso que as pessoas, assim, ao longo talvez da última década, tem a população LGBTQI+, tenha começado a se antenar um pouco mais para isso, né? Para esses direitos também, né? Pela questão da luta também, esses direitos e da informação também, né? De como se prevenir, de como se tratar da melhor forma. Alguém concordou aqui, a Roberta, né? Acho que é a professora Roberta. É verdade, estamos todos expostos. A Liz falou, Nadia, você é fantástica demais, parabéns. E todo mundo concordou. O pessoal falou que esclareceu muita dúvida com relação ao acesso à informação. Deixa eu ver. A Liz parabenizando pela sua palestra. Professora Roberta também parabenizando. Parabéns à equipe do IST de Macaé. Muito bem colocado, né? Parabéns. Eu quero um dia tá trabalhando com algo que me dê tanto prazer assim, de falar, como você falou aqui pra gente hoje. Tá dando pra ouvir? Agora foi, agora foi. Só pra gente finalizar, eu queria uma coisa que eu tinha até comentado com você antes, né? A gente teve, eu fiquei sabendo, né, recentemente, que na década de 90, tá dando pra ouvir? Travou. Tá me ouvindo bem? Boa. Tá ouvindo? Na década de 90, teve uma propaganda, né, no Ministério da Saúde, eu assisti. Eu acho que caberia até a gente transmitir ela aqui. Eu não sei se você já assistiu, Nadia. A propaganda do Ministério da Saúde que falava que uma propaganda pavorosa que falava que a AIDS ia pegar as pessoas. Você conseguiu ouvir? Oi? Não, repete, por favor. Travou. Eu acho que cabe, talvez, eu podia até tentar colocar aqui. A propaganda do Ministério da Saúde que teve na década de 90. Acho que você travou de novo. Desculpa, gente, deve ser o Zoom querendo terminar a live. Vamos ver. Oi, Travou, oi. acho que retomou agora. Ah, tá. Eu estava falando de uma propaganda, né? Falando um pouquinho mais sobre os estigmas, né? Que o HIV e as pessoas que viviam com HIV e até as que não viviam sofreram, né? Ao Isso. decorrer dos anos aí. Teve uma propaganda na década de 90, não sei se você se recorda, uma propaganda do Ministério da Saúde que foi assim pavorosa, causou muito pânico. Eu vi vários relatos, até mesmo no comentário do vídeo que tem disponível hoje ainda no YouTube, das pessoas falando: nossa, essa propaganda foi pavorosa, isso contribuiu muito para o pânico que o HIV acabou trazendo junto, né, para a população por causa dos estigmas associados. Era uma propaganda que dizia, né, tinha uma chamada que dizia: se você não correr, se você ficar, a AIDS vai te pegar, alguma coisa assim muito. A propaganda é macabra. Que você acha que mudou, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que contribuiu e refletiu para os estigmas que a gente sofre até hoje com HIV. As pessoas sofrem com isso, as pessoas não conseguem ter acesso à informação e têm medo de descobrir, como você bem colocou. Eu acho que isso marcou, né? Vem, é uma coisa que está ancestralizada já nessa história do HIV. Como é que é essa relação do estigma, né? Foi assim antigamente, na década de 90, no 80, 90, e hoje ainda é. Como é que é isso para você ainda? O que você vê? Como é que você vê isso? Assim, assim como a Covid-19, né, o que a gente está passando hoje foi o que as pessoas viveram no início da epidemia da AIDS. Então, assim, tivemos que aprender juntos. E, infelizmente, né, a gente teve várias propagandas que hoje a gente consegue ter isso, né, depois de
ter caminhado esses anos todos em políticas públicas, né, para essa população, né, específica, para os indivíduos, né, para as pessoas que vivem com HIV/AIDS, hoje a gente consegue ter esse olhar de quanto foi pavorosa essa propaganda. Não, Assim como teve. horrorosa. Se eu tivesse aqui, eu ia até transmitir ela. Aí foram dois momentos complicados. Essa propaganda e depois uma propaganda que é mais recente, né, que dizia o seguinte, tinha a imagem de dois homens, né, homens bonitos, bem vestidos, e que dizia o seguinte, a AIDS não tem cara, um tem e o outro não. E isso parecia muito legal no primeiro momento. Só que na prática, a gente começou a perceber que muitos indivíduos interpretaram essa propaganda como se um tem, o outro tem, os dois estão bem, sinal que não mata mais ninguém. E aí a gente teve o aumento do número de casos de HIV por conta das pessoas não terem, assim, mais essa preocupação. Entendeu? Tem duas pessoas que estão ali super bem. E uma tem, outra não. E se eu não consigo identificar quem tem, tá tudo bem. Né? Então, assim, a AIDS, ela traz isso, né? Hoje a gente consegue ver coisas que a gente não via no início. Por quê? Porque a gente teve que aprender junto e a gente aprende até hoje junto, entendeu? No sentido assim, hoje a gente olha para trás e fala assim, gente, como é que a gente conseguiu fazer isso no passado? Assim, em questão a tratamento, em questão a política mesmo, em questão a propaganda, em questão a oferta, às vezes, de um insumo. Então, assim, como que a gente conseguiu, né? Como é que a gente aceitou isso lá no passado? Então, assim, é uma coisa assim que a gente aprende junto. Né? Então, hoje a propaganda que está circulando é bem interessante, que ela fala que a pessoa, para fazer o diagnóstico, para se testar, tratar e se prevenir. Então, assim, é bem interessante essa atual, né? Mas, assim, a gente já teve, sim, algumas propagandas que naquele primeiro momento parecia uma coisa super legal e hoje a gente olha e percebe assim, gente, né? Como é que a gente não fez essa crítica no passado? Mas eu acho que é isso, o dinamismo da AIDS traz isso, entendeu? De você não, às vezes você conseguir perceber naquele momento que aquilo era horrendo, que era assim, não cabia, né? E eu acho que é interessante isso, né? Esse dinamismo, entendeu? Da gente conseguir sempre olhar para trás e falar assim, gente, precisamos melhorar isso, né? Não podemos mais aceitar algumas coisas, né? E eu acho que isso é interessante, é legal, eu acho desafiador. Eu também acho interessante. Duas coisas que me chamou a atenção, né? Que foi com relação às dislipidemias, né? Que tá havendo essa preocupação agora para o avanço, né? Para medicação que não... Uma pessoa solicitando aqui. Que não confira tantos riscos, né? A longo prazo, com uso a longo prazo. Você colocou para a gente aqui que a medicação já tem sido observada, utilizada atualmente, né? Como uma medicação que não confere mais tantos riscos assim para as pessoas que a utilizam, tanto como forma profilática ou como tratamento em si, dentro da terapia antirretroviral. E eu achei isso fantástico, assim, já desconstruiu várias coisas que eu sabia, porque há pouco tempo atrás, sei lá, um ano atrás, eu apresentei um trabalho na faculdade sobre um caso de uma criança que vivia com HIV, caso de transmissão vertical, e que ela teve dislipidemia e tal, por causa da medicação que usou desde o início. Então, assim, muita coisa boa aí pra gente, dentro do grupo, né, e também para o pessoal da nutrição que gostar dessa temática, poder acompanhar. Nadia, eu queria agradecer, muito obrigado por esse bate-papo gostoso que a gente teve agora, para essa aula, né? Para mim foi uma aula, assim, fantástica. Eu falei, eu acho que tinha travado, não sei se você ouviu, que eu quero um dia estar trabalhando com algo que me dê tanta alegria, assim, de falar também, que eu possa ficar 2 horas falando também na maior alegria, igual você tá aí, com essa energia boa. Eu até tinha recebido uma mensagem, ó, há 20 minutos atrás, falando que podia terminar, mas eu falei assim, não, tô adorando. Tenho mais uma perguntinha para fazer. Mas é isso, eu queria te agradecer, tá, pela sua participação aqui, pela sua contribuição. Eu concordo com o que você falou, o que você já colocou, de que é interessante isso que a gente está fazendo, porque vai ajudar a difundir, né, a informação, tanto para quem é profissional de saúde ou quem não é. E acredito que, sim, na nossa formação e também como forma de informação para a população tem muito a agregar esse nosso bate-papo aqui hoje, que é por isso que a gente está gravando
e vai compartilhar lá na página. Acho que amanhã já deve Assim, estar lá na página. eu sou uma pessoa, né, que eu falo disso o tempo inteiro, né? Então, assim, os meus amigos, né, de trabalho, porque, assim, no serviço de farmácia, a gente tem um corpo técnico, são os farmacêuticos, a gente tem um pessoal de apoio. Então, assim, a gente trabalha com indivíduos, assim, né, de todos os níveis intelectuais né? E eu falo disso o tempo inteiro, entendeu? Mas eu falo com essa intenção e eu acho que esse é o papel do profissional de saúde, principalmente profissional de saúde. É informação, porque você desconstrói muita coisa, muitos mitos, muitos medos, né? E através, às vezes, de uma conversa descontraída de trabalho, né? Sobre prevenção, sobre o que o SUS disponibiliza. E eu acho que é bem legal, sabe? Eu gosto muito do que eu faço, né? Eu acho que isso é muito transparente até, né? E assim, eu é que agradeço o carinho de vocês. Gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa, né? De também não terem parado nessa pandemia, né? De vocês também estarem nesse movimento de uma utilizando outras ferramentas, né? Para passar informação, para manter a população informada, né? E eu acho que isso é importante, né? O mundo não para, é o que eu falo. Uma pandemia não para o mundo, né? O mundo continua. A gente viu isso lá na AIDS, na década de 80, a gente está vendo isso agora em 2020. E o mundo é assim, né? O mundo gira e a gente faz parte do mundo e a gente gira junto. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender, né, a conviver e tirar o melhor de cada situação. Então, hoje, a gente olha para trás em relação ao HIV e fala, gente, né? Como a gente caminhou, né? Mas é um esforço coletivo, né? Eu acho que é um trabalho de formiguinha. E eu acho que a informação é tudo. E aí, assim, o que eu acho legal é isso que vocês estão fazendo, entendeu? Informação. Porque vai estar para todo mundo. A gente aqui não se atentou a um grupo específico, a gente não está falando só para profissional de saúde, a gente está falando do indivíduo, e todo indivíduo, porque todos, né, estão expostos. Então, acho assim, que isso que é legal, né, essa conversa. Então, assim, eu que agradeço, né, o convite e me coloco à disposição se vocês precisarem, né, tô lá, sempre à disposição, né, aprendo também, né, muita coisa eu não sei, e a gente lê, a gente corre atrás da informação, a gente conversa, a gente discute, e a gente discute tudo, né? A questão do indivíduo como um todo, não a questão do medicamento. Eu falo o seguinte, que no programa eu não sou uma farmacêutica, eu sou uma profissional de saúde. Então, assim, eu não sou só a farmacêutica, eu não sou só aquela pessoa que é responsável pelo medicamento, não. Eu tenho um indivíduo, né? E ele é complexo, ele quer ser ouvido, ele quer ser atendido nas demandas dele, né? E aquilo, eu posso não poder resolver, mas eu tenho que tentar resolver. Eu tenho que encaminhar esse indivíduo, eu tenho que saber a rede que eu tenho, né? Para que esse indivíduo não se sinta desacolhido pelo serviço. Porque, como a gente falou, acolhimento é tudo. E acolhimento na vida, tá? Não é só em questão do HIV, não. Quantas situações a gente passa na vida que, se a gente tivesse sido acolhido de forma adequada, talvez a gente não tivesse acolhimento em relação àquela situação, entendeu? Então, eu acho assim, escuta e acolhimento é tudo para a vida do indivíduo, independente de qualquer coisa. Tá? Um beijo para todo mundo, adorei falar com vocês, Eu acho. adorei te conhecer. Eu também adorei te conhecer. Eu acho que, assim, que bom que você se sentiu dessa forma, né? De colocar que você é uma profissional de saúde, você lida muito mais com os aspectos humanos do que com farmacológicos em si, né? Porque foi o que a gente menos falou aqui foi de efeito farmacológico, né? Eu achei isso muito interessante, eu amei. Eu queria, assim, fazer uma sugestão. Eu quero perguntar à professora Lismé por que que ela ainda não te convidou para... Não havia te convidado para fazer um bate-papo com a gente presencial lá em alguma aula da nutrição, alguma reunião de projeto que a gente fazia e tal. Eu espero que a gente possa, né, realizar isso aí eventualmente, mas mais breve possível, de trazer você lá para a universidade para compartilhar essa experiência enorme aí que você tem dentro dessa Vamos pensar numa roda de conversa. roda Assim de que isso tudo conversa. passar, vamos pensar numa roda de conversa. Vamos pensar na roda de conversa. Evento Né? na universidade não falta para isso. Com certeza a gente vai conseguir. Nadir, Então tá. obrigado mais uma vez, tá? Ó, a Lismeia falou que ela dá aula para nós todo semestre. Ah, você dá uma aula em TN2, né? É uma disciplina que eu ainda vou fazer. Tá bom, TN2, não tá Mas a certo. gente vai pensar nessa roda de conversa. Pois é, é.
para fugir um pouco do aspecto nutricional, do aspecto bioquímico, né? Isso. Para a gente conversar todas essas questões, porque é papo para a vida toda. Eu já estou há 16 anos conversando sobre isso. Aqui a gente levantou, a gente fez uma linha do tempo do HIV, a gente falou dos aspectos humanos, dos aspectos bioquímicos, dos aspectos sociais. Foi fantástico. A Lismeia tá só concordando aqui. Então, eu espero te encontrar em breve, então, né, acho que na disciplina de TN2, espero que dê pra gente se encontrar. Queria agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por você ter sido paciente, né, com o probleminha técnico que a gente teve no início, e dizer que para mim foi muito enriquecedor, assim, foi marcante, foi uma experiência muito boa, tá bom? Obrigado, Tá queria bom, beijo. agradecer a todo mundo que tá aí. Alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Alguém quer colocar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone para se despedir, para dar beijo. Cadê a professora Lismeia? Quer falar alguma coisa? Tá gravando ainda. Lismeia tá concordando com a proposta da Quero Rosa. só agradecer você, Gley, maravilhoso, agradecer essa pessoa maravilhosa que eu estou morrendo de saudade, tadinha. Muito obrigada, querida, por sua disponibilidade, trocou o seu plantão para estar aqui com a gente hoje. Sempre maravilhosa, como sempre. Muito obrigada, tá, querida? Gley, fantástico, muito obrigada mesmo. Agradecer a todos que participaram aqui hoje. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, de coração. E vamos marcar, super concordo, super apoio, vamos fazer roda de conversa, Nadir sempre muito maravilhosa. Obrigada mesmo, tá? Só agradecer, gente. Morrendo de saudade, gente. Vamos voltar logo para aquele ambulatório. Beijinho. Eu vejo a hora. Beijo, fica com Deus, gente. Ó.